Olá, com muito prazer, né, que eu estou aqui hoje, nessa tarde, para a gente poder discutir um pouquinho, né, sobre a importância aí da doação de órgãos e os principais desafios que nós temos enfrentado. Eu sou pós-graduada, né, no processo de captação, doação e transplantes de órgãos e tecidos. Também sou especialista em urgência e emergência e em saúde coletiva. Atualmente, eu estou na coordenação da Central de Transplantes, né, há 2 anos, nesse novo desafio. Então, assim, primeiro eu gostaria de deixar para vocês essa interrogação. Você que está aí, já conversou sobre a morte? Já pensou em ser um doador de órgãos? Você imagina o quanto a sua decisão em ser um doador de órgãos pode mudar a vida de outras pessoas? Então, essas são perguntas que eu gostaria que vocês analisassem durante toda a minha apresentação, para que no final a gente possa retomá-las e, quem sabe aí, quem ainda tem dúvidas, que essas dúvidas elas não mais permaneçam, né, no convívio de vocês. Então, gente, a doação e o transplante de órgãos, ele é um ato nobre, né, que ele pode salvar a vida das pessoas. O transplante de órgãos, ele pode ser a única esperança de vida ou a oportunidade de reabilitação física, social, né, dos pacientes, reintegrando esses pacientes à família e ao trabalho, com uma melhor qualidade de vida. Então, é através da doação que nós podemos mudar a vida dessas pessoas que estão aguardando na fila. Um dos objetivos do transplante de órgãos, né, como eu falei no slide anterior, é salvar vidas. E quando eu falo em salvar vidas, eu trago para vocês a reflexão de que, principalmente nos casos de transplante de coração, de fígado e de pulmão, a última oportunidade que esses pacientes que estão na fila aguardando é de ter, né, a nova oportunidade de receber um novo órgão, para que a partir desse momento eles tenham a sua reabilitação física e social, né, e que possam voltar aí para o convívio inteiro, né, com a sua família. Então aqui ó, eu trago a foto para vocês de uma paciente que tinha uma hepatite, né, que ficava no leito e que após receber o transplante, ela hoje, né, está aí com toda a sua reabilitação física, né, e já voltou aí todas as suas atividades. Então, vejam como é importante, né, a gente entender o processo de doação. Nos casos também que a gente tem o transplante renal, quando a gente pensa, né, que o pulmão, o fígado e o coração, ele é importante, porque se o paciente não receber o órgão, ele vai a óbito. No caso do transplante renal, ele também é muito importante. Por quê? As sessões de diálise, elas são extremamente difíceis, né? O paciente tem que vir de 3 a 4 vezes por semana, fica ligado a uma máquina. É um procedimento que tem um custo muito alto, né? Tanto para os cofres públicos, quanto para nós também. Então, é através da doação de órgãos, né, que a gente vai ter a oportunidade de mudar a vida de todos esses pacientes, né, de estar reabilitando esses pacientes aí ao nosso convívio. E quando eu falo disso, gente, por que nós temos que entender esse processo, né, de doação e transplante? Porque ele é um processo muito trabalhoso e delicado. E ele depende da confiança da população no sistema e do comprometimento de todos os profissionais de saúde em todas as etapas do processo. E como é, Maria, que isso tudo acontece? Quando você fala que, né, a sociedade ela tem que ter confiança, que a sociedade ela tem que entender, que os profissionais de saúde têm que se comprometer. Então, todo o processo de doação e transplante, ele acontece através de leis, decretos, portarias e resoluções, né? Onde nós temos um sistema normativo que garante a justiça, a transparência e a equidade no acesso ao transplante. O programa ele é auditável, né, com regras muito claras que garantem a equidade do acesso, ou seja, as pessoas elas vão ter, né, o seu direito garantido.
O sistema, ele é todo informatizado em todas as etapas, né, tanto da doação quanto da logística e depois do transplante e do acompanhamento desses pacientes. E ele inibe quaisquer práticas ilícitas e garante lisura no processo de doação e transplantes. Então, a qualquer momento, tanto a família do doador quanto os receptores, eles podem ter acesso, né, às suas informações, que são de direito, para que eles possam entender e compreender todas as etapas desse processo. Então, nós temos aí no o processo de doação e transplantes, ele é novo, né? Ele tem o seu marco aí em 97, que foi a criação do Sistema Nacional de Transplantes, né? Que traz aí regras mais rígidas, traz toda a organização, cria o Sistema Nacional de Transplantes. E o outro grande marco que nós temos é 2017, onde houve aí alteração, né, do decreto e da resolução que define os critérios de morte cefálica. Aqui no estado do Espírito Santo, nós temos uma lei estadual que ela comemora o Setembro Verde, né, como mês de conscientização sobre a doação de órgãos. Então, é um mês que a gente debate esse tema, né, e tenta esgotar todas as dúvidas que tanto a população quanto os profissionais de saúde como um todo têm aí as suas dúvidas. E 27 de setembro é o Dia Nacional da Doação de Órgãos, né? É o dia em que a gente manifesta a nossa gratidão às famílias doadoras. Então, esse daqui, ele é o mapa, né, do transplante, como é que ele está dividido aqui no nosso país. Então, acima da Secretaria Estadual de Saúde, né, da SESA, nós temos o Ministério da Saúde, que é quem coordena toda a parte de transplante no território brasileiro, né? Então, nós temos a Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes, que hoje está sob a coordenação da doutora Daniela Salomão, onde ela é assessorada por câmaras técnicas, né, e também um grupo de assessoramento. Temos também a Coordenação Nacional de Transplantes, que é uma central estadual de transplantes a nível nacional. E aqui no nosso estado, nós temos a Central Estadual de Transplantes, que fica com a responsabilidade dos laboratórios de HLA, as equipes de transplantes, os hospitais notificadores, as clínicas de diálise, os bancos de tecidos, as CIDOTs, né, que são as comissões aonde acontece, né, as entrevistas familiares, são as comissões interhospitalares de doação de órgãos formadas por profissionais, enfermeiros, médicos, assistentes sociais e psicólogos, que coordenam toda a parte, né, da doação e da notificação dentro do hospital, em conjunto com a central de transplantes. Essa é a estrutura da central de transplantes, né, aqui do nosso estado, onde quem inicia essa engrenagem é o hospital notificador. Então, todos os hospitais que têm leito de UTI, que tem um respirador, que tem um paciente lá, né, com suspeita do diagnóstico com suspeita de diagnóstico de morte cefálica, ele comunica a central de transplante e aí nós vamos dar aí início, né, à avaliação desse paciente junto com a equipe e quando nós temos aí a confirmação do diagnóstico e o sim da família, nós temos todos esses parceiros envolvidos. Então, nós temos o LACEN, que é responsável pelos exames, né, de sorologia e hoje também de Covid, o de imunogenética, que é quem vai avaliar o sangue do doador e dos receptores que irão receber, né, os rins e outros órgãos que precisam de compatibilidade, o serviço de verificação de óbito, que se o corpo vai para lá, ele nos auxilia, né, a estar encaminhando esse corpo o mais rápido possível para que o funeral seja realizado, tanto ele quanto o DML. Quando temos uma logística muito apertada, né, onde a gente tem coração, pulmão, e eu preciso de uma mobilidade muito rápida, eu tenho aí a parceria da Nota Air, né, através do helicóptero, eu tenho as polícias federal e a militar, que podem estar nos ajudando com batedouros. Temos a Infraero, onde todos os órgãos, né, que não são utilizados nos estados, eles possuem prioridade de voo comercial para que esse órgão chegue em outro estado.
E a Central Estadual de Transplante, que é responsável em interligar todos esses atores e fazer com que o órgão, né, saia do hospital notificador e chegue ao centro de transplante para que ele seja transplantado o mais rápido possível. Então, gente, para que tudo isso aconteça, existem dois tipos de doadores: o doador em morte cefálica e pós-parada cardíaca, né? Então, pós-parada cardíaca aqui é aquele doador que chega no hospital, né, que já teve o seu óbito, e aí a gente tem até 6 horas para poder realizar a entrevista e a captação das córneas. E o paciente em morte cefálica, que é aquele que vai ter o diagnóstico, né, lá no leito de UTI ou na sala vermelha, né, dos nossos hospitais. Então, esses são os dois tipos de doadores que nós temos aqui no nosso estado, no nosso país também. E aí eu gostaria de perguntar uma coisa para vocês. Vocês acreditam que o diagnóstico de morte cefálica, ele é seguro? Já pesquisaram, já conversaram sobre o diagnóstico de morte? Porque quando eu falo em morte cefálica, é esse paciente que nós estamos falando. Então, é um paciente que está no leito, sobre a responsabilidade, né, de uma equipe médica e de enfermagem, onde está ligado a uma ventilação, né, toda a parte de cuidados, né, intensivos está sendo prestada para ele. Então, é um paciente que está, quando você encosta na pele dele, ele está quentinho, quando você olha aqui para o tórax dele, ele está tendo movimentos respiratórios. E aí, para muita gente, entender que esse paciente aqui está morto é muito complicado. Então, hoje eu quero que, né, depois dessa nossa conversa, vocês entendam o que é uma morte encefálica, para que a gente não tenha mais dúvida, e quando isso acontecer, né, nós possamos aí orientar as pessoas que estão ao nosso redor e também não ter mais dúvidas sobre esse processo. Então, para que eu tenha, para que o diagnóstico de morte cefálica ele seja conduzido dentro da unidade hospitalar, né, pela equipe médica da equipe da UTI ou lá da sala vermelha, esses médicos, né, é um ato médico, né, o diagnóstico ele é médico, ele vai através de critérios, né, ele é realizado através de critérios muito específicos, que está estabelecido, né, na resolução 2173, de 23 de novembro de 2017, nós tivemos aí uma reorganização, antes a gente tinha uma de 97, 1480, a resolução 1480 de 1997, e agora nós temos a resolução 2173, de 23 de novembro de 2017. Então, essa resolução, ela traz tudo que precisa para que eu defina se o paciente tem o diagnóstico de morte cefálica ou não. Tá? Então, tem critérios muito rígidos e que devem ser conduzidos da forma que vem descrita nesse decreto, tá certo? Nessa resolução, desculpa. Então, o que essa resolução fala, Maria? Ela fala que a perda completa e irreversível das funções encefálicas, definida pela cessação das atividades corticais e do tronco encefálico, caracteriza a morte encefálica. Então, ela fala o que é uma morte encefálica, né? E a morte encefálica, ela é a morte da pessoa, tá? Uma vez constatada, é a morte ética, legal e clínica da pessoa, né? A resolução 1826 de 2007, né? Ela traz aí para vocês a legalidade do caráter ético da suspensão de procedimentos de suporte terapêutico quando da determinação da morte encefálica do indivíduo não doador de órgãos. Então, se a equipe do hospital abriu o protocolo, né, constatou a morte encefálica e a família não vai doar os órgãos, ele deve, né, dentro da resolução, dentro da lei, prosseguir com a suspensão, né, dos procedimentos terapêuticos e encaminhar o corpo
né, do paciente para o necrotério, né, para que possa aí dar seguimento à parte funerária, tá? E a comprovação da ME, ela deve ser realizada, como eu falei para vocês, utilizando critérios precisos, bem estabelecidos, padronizados e passíveis de ser executados por médicos em todo o território nacional. O que isso quer dizer? Que a comprovação da morte encefálica, ela é feita da mesma maneira em todos os hospitais do Brasil. Então, as equipes que estão lá, os médicos que são responsáveis por esses diagnósticos, todos eles seguem padrões estabelecidos. Então, não pode fazer de qualquer jeito, não pode mudar, né, as regras e as orientações. E tudo isso está descrito na Resolução 2173 de 2017. Nesse momento, né, quando a gente vai abrir o protocolo, né, para determinação da morte cefálica, tem todo um checklist, tem todo um termo onde os médicos que vão fazer todas as etapas do processo vão colocar lá tudo que necessita e assinar esse documento que fica no prontuário do paciente e que também é encaminhado uma cópia para a central de transplantes. Por isso que a gente fala que todo o processo ele é auditável, né, por todos os segmentos jurídicos que nós temos no nosso país. Então, como é que é feito isso na prática, né, resumidamente, né? Então, nós temos aí, para o diagnóstico de morte cefálica, né, a realização de 2 exames clínicos, realizados por médicos especificamente capacitados, tá? Um teste de apneia e um exame complementar. Então, o conjunto dos 2 exames clínicos, do teste de apneia e do exame complementar, é que vai me dizer se esse paciente, né, está em morte cefálica ou não, certo? Então, eu fiz os meus exames clínicos por 2 médicos diferentes, fiz o teste de apneia, que é um teste que a gente desconecta o paciente, né, do ventilador, faz a gasometria, né, do sangue, para poder a gente avaliar os parâmetros que tem ali e ver se, né, há algum tipo de movimentação respiratória voluntária desse paciente. Então, tanto o exame clínico, que avalia todos os nossos pares de nervos, né, que podem fazer os mínimos estímulos que vocês possam imaginar, como piscar, tossir, né, sentir, tossir ao reflexo de tosse e brigar aí, né, quando a gente tira o respirador, né, eu vou ficar angustiada se eu não estiver em morte cefálica, e aí eu vou demonstrar, né, através de movimentos torácicos que eu ainda estou viva, tá certo? Então, isso tudo deu positivo para a morte cefálica. O que eu vou fazer agora? Um exame complementar. Esse exame complementar, ele pode ser uma arteriografia. Então, aqui a arteriografia de uma pessoa, de um paciente, né, que tem as suas funções cerebrais normais. Então, a gente consegue ver aqui, ó, todos os vasos sanguíneos, e aqui é uma arteriografia com ausência de fluxo. Então, eu não tenho nenhum vaso irrigando esse cérebro. Então, esse daqui é um cérebro, né, de um paciente em morte cefálica. Então, quando eu faço a arteriografia, é esse, né, o resultado que eu tenho. Esse é o laudo que vem, né, junto com os outros exames que já foram realizados. Eu posso fazer também um eletroencefalograma, e aí no eletroencefalograma eu vou avaliar, né, as atividades cerebrais aí, e eu vou ter um traçado, vou ter esse traçado, né, que é um isotraçado, ou eu posso fazer também um Doppler transcraniano, que eu vou avaliar, né, a PA diastólica e a PA sistólica desse paciente. Então, eu vou avaliar se ele tem atividade, né, se tem pressão, desculpa, ainda, aqui é o cérebro, né, quando eu faço o Doppler de um cérebro que tem todas as condições normais, e aqui o Doppler de um paciente que está em morte cefálica. Então, observem que não há nenhuma dúvida, né, quanto à presença da morte cefálica nesse paciente.
tá? Então, esses são os exames que são realizados bem sucintamente para vocês poderem entender como é que a gente chega a um diagnóstico de morte cefálica. Tá, Maria, mas assim, eu ainda não entendi muito bem, né? Porque você falou da morte, você falou aí que são feitos exames clínicos, eu posso estar em coma. O coma, ele é igual à morte cefálica? Não. Então, são duas coisas diferentes, tá? O coma é um processo reversível. Então, quando eu abro um diagnóstico para morte cefálica, eu posso, durante os testes, ver que esse paciente, né, tem algum estímulo, então eu sei que esse paciente está em coma, então ele sai do protocolo de morte cefálica e ele vai ser cuidado pela equipe como um paciente que está em coma, né? Ele está vivo, o paciente em coma, ele está vivo. É uma situação clínica em que a pessoa vai ter o coração batendo, né? E o cérebro ele vai apresentar alguma falha nas suas funções, mas em algum momento ele pode retornar ou ele pode ficar em estado vegetativo. No caso da morte encefálica, quando eu abro um protocolo, realizo todos os exames clínicos, o exame complementar, e eu tenho aí um diagnóstico de morte encefálica, quer dizer que é irremediável, é irreversível, né? Essa lesão nervosa, ela significa a morte clínica, legal e social desse indivíduo. Ele não vai acordar, tá? Ele está morto. Então, eu não posso confundir a morte encefálica com o coma. O coma, o paciente, ele está vivo. E a morte encefálica, o paciente está morto. Tá? E como é que eu sei disso? Através de todos aqueles exames que são realizados por médicos especificamente capacitados, todos os exames são descritos no prontuário desse paciente e não há nenhuma dúvida, né, de que esse paciente está morto. Então, gente, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara para a gente, né, para a gente poder entender esse processo todo, e uma vez que eu tenho o diagnóstico de morte cefálica, eu estou morta, certo? Então, eu tenho aí, né, o diagnóstico de morte cefálica concluído, e aí, Maria, como é que vai ser a partir de agora, né? Então, quando eu tenho o diagnóstico de morte cefálica concluído, eu vou ter aí a presença, né, dos profissionais que trabalham na Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos. Então, lá eu tenho médicos, eu tenho enfermeiros, que a partir do momento que a equipe da UTI nos informa, né, que o protocolo foi fechado e que aquele paciente tem protocolo positivo para morte cefálica, os profissionais que trabalham na CIDOT, enfermeiro, ou assistente social, psicólogo, eles vão junto com a equipe para poder acolher, né, essa família e dar a ela a oportunidade, né, da doação de órgãos. Então, é um dos momentos mais difíceis, que é o momento que a gente tem o diagnóstico, porque o paciente em morte cefálica geralmente é um paciente que estava conversando comigo há menos de 12 horas, né, e pegou a moto e foi embora para casa e sofreu um acidente, um traumatismo, né, e aí foi para o hospital e a gente tem um diagnóstico muito rápido, ou foi um AVC, ou foi um tumor. Então, são condições clínicas que a gente não espera, né, que venha acontecer. Então, por isso que é tão importante a presença dos profissionais que trabalham na CIDOT junto com a equipe da UTI, para que possa acolher essa família e realizar aí a entrevista familiar para doação de órgãos, né? Então, é nesse momento aí que a gente se coloca à disposição da família, orienta a família, vê se a família entendeu todo o processo e dá a essa família a oportunidade dela ser, né, aí a doadora dos órgãos do seu parente que acabou de ir a óbito, tá? Então, nós temos aí os tipos de transplante, né? A partir do momento que eu tenho um diagnóstico de morte cefálica, que a família diz sim para a doação, eu posso ter o transplante, né, com doador falecido, que vai ser em morte cefálica, eu posso ter o transplante, né, com doador em coração parado, que é aquele que chega no hospital já em parada cardíaca, e posso ter também o transplante em doador vivo,
que é quando eu tenho o doador relacionado, que é um parente de até 4º grau, e o não relacionado, que é quando eu tenho a doação de uma pessoa que tem afinidade comigo e que aí, através dos exames de histocompatibilidade, podemos observar que uma pode doar para a outra, tá? A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Então, o consentimento familiar para doação de múltiplos órgãos, no caso da morte encefálica, ela é feita por parentes de 1º e 2º grau, tá? Sendo que cônjuge e companheiro, ele é considerado pelo novo decreto, né? Como parente de 1º grau. Então, as pessoas que vão decidir pelo processo de doação, geralmente são as pessoas, né, que estão aí no nosso 1º e no 2º grau, que são os nossos pais, os nossos avós, os nossos irmãos, os nossos netos, os nossos filhos e o nosso companheiro. Então, são essas pessoas que elas precisam saber, né, que a gente precisa conversar com elas sobre o nosso desejo em ser doador, porque se isso acontecer conosco, elas vão se sentir mais consoladas e vão conseguir acatar o nosso desejo, que era de ser doador de órgãos, tá? Então, é muito importante que a gente conheça quem é que pode assinar a documentação, né, no caso da doação. E no caso do doador vivo, né, essa doação ela pode acontecer até o 4º grau, né, sem precisar ir para a ordem judicial, e quando ela sai do 4º grau, que já é uma relação aí de afinidade, eu preciso de autorização judicial, de autorização da equipe da Central de Transplantes e do Comitê de Ética do hospital onde vai ser realizado esse transplante. Então, aqui para vocês, gente, agora um pouquinho dos números, né, de como é que está a situação do Espírito Santo, né, aí através da Revista Brasileira de Transplantes, onde a gente observa que nós não estamos conseguindo, né, bater a meta de doador por milhão de população, né, e de doadores efetivos aí, desde 2016, né, então vocês vão observar daqui a pouco os nossos números, em que estamos ficando muito abaixo da meta proposta pela Coordenação Nacional de Transplantes, né, pelo Sistema Nacional de Transplantes. Ano passado a gente ficou em 11,3, esse ano provavelmente a gente deve ficar aí também no máximo em 12, e esse é um número que nos preocupa bastante, né, porque a necessidade estimada de órgãos para o nosso estado, ela é alta e o número de transplantes que nós temos realizado é baixo, tá? E aí eu trago aqui para vocês o que mais nos preocupa e que é o motivo, né, da gente estar nessa tarde de hoje conversando, que é a lista de espera, né? Então, a nível nacional, hoje, são 46 mil pessoas aguardando por um órgão, e quando eu faço esse recorte para o estado do Espírito Santo, eu vou observar que 999 pessoas estão aguardando por um rim, 23 por um fígado, 4 por um coração, 327 por uma córnea, né? E aí são 1.353 pessoas aguardando, né, pelo nosso sim, pelo nosso compromisso, né? Então, esse é um número que nos deixa muito triste, porque a qualquer momento, um de nós pode vir para essa lista aqui e precisar, né, do sim de alguma família e de precisar de um órgão, tá? Então, é mais fácil estarmos nesta lista à espera do que termos aí a oportunidade, né, de doar alguns dos nossos órgãos. E aí aqui eu trago para vocês os números do recorte do Espírito Santo, onde nós tivemos aí uma queda, né? E aí eu já trago para vocês, fazendo essa comparação com o período da pandemia, que em março nós tivemos uma queda significativa devido à situação, né, que o país se encontra e que o Estado do Espírito Santo também sofreu bastante com a vinda do Covid. Então, o número de notificações de ME nós ficamos em 135. Doadores elegíveis, são aqueles doadores em que nós conseguimos fechar o protocolo, né? E que aí as famílias foram entrevistadas. Esse ano nós tivemos 98 doadores elegíveis, efetivos nós tivemos 27,
Realizamos 67 entrevistas, e o que mais me preocupa, né, e que vem preocupando o Brasil como um todo, é a recusa familiar. Então, de 67 famílias entrevistadas nesse ano, 38 recusaram, né, doar os órgãos do seu parente. Então, vocês vejam que aqui eu consegui fechar o protocolo, 98 pacientes. Então, desses pacientes aqui, alguns tinham alguma condição clínica que a gente não pôde, né, entrevistar a família. Desses 98, nós entrevistamos 67 famílias, e dessas 67 famílias, 38 recusaram e 27 doaram, né? Então, o Espírito Santo, ele tem uma média de 56% de recusa familiar, tá? Então, esse é um número que nos preocupa, porque nós imaginávamos que, né, com a pandemia, isso não seria um problema tão grande. Mas hoje o processo de doação, né, o transplante está impactado, porque hoje a gente sofre tanto com a pandemia, porque o paciente que é COVID positivo, né, ele é contraindicado para o processo de doação, então eu não posso, eu não vou entrevistar essa família. Então, hoje a gente tem que lutar contra mais esse problema, né, dentro do processo de doação e transplante. Além da negativa familiar, a infecção pelo COVID. Então, os nossos pacientes, eles tendem a permanecer mais tempo na fila e, quem sabe, aí, né, ir a óbito mais rápido, se esse órgão não chegar até eles. Então, aqui só a nível de curiosidade para vocês verem como é que foi o ano passado, né? Nós tivemos 218 notificações, esse ano a gente teve 100 e poucas notificações. Aqui eu trago para vocês o número efetivo, né, de quantos doadores realmente nós tivemos o ano passado, né? Em todo o período de 2019, nós tivemos só 45 doadores efetivos, é um número muito pequeno quando a gente observa os outros estados. E aqui eu trago para vocês, né, o número de transplantes realizados nesse período, né, de janeiro a setembro de 2020, né? Então, em 2019, nós tivemos aí 172 córneas transplantadas, esse ano 84. A córnea, ela sofreu muito com a pandemia, porque de março até agora, né? Nós só pudemos captar as córneas do doador em morte cefálica. As córneas, geralmente, elas são captadas, na grande maioria, nos pacientes em PCR, né, mas devido às condições, né, de não saber se esse paciente ele está ou não contaminado pelo COVID, e para a segurança, né, dos receptores, da equipe, e de toda a problemática que a gente estava enfrentando de leitos, as cirurgias eletivas, elas foram suspensas temporariamente, estão retornando agora. E o transplante de córnea, tirando as priorizações e as urgências, ele ficou como um transplante eletivo, então só retornando agora. O rim falecido, nós tivemos 51 transplantes no ano passado e 32 esse ano, com uma queda aí de 42%, né? O rim vivo, assim como a córnea, ele também sofreu, né, com a pandemia, porque é um transplante eletivo, então a gente tem que prezar pela segurança do doador e do receptor. Então, como a gente não tem um hospital, né, só para transplante, para garantir que, né, os pacientes que vão para lá não tenham nenhum tipo de contato, né, com o vírus, e é uma cirurgia eletiva até o início agora de setembro. Esses transplantes eles estavam suspensos, mas já estão sendo retomados agora. Então, esse ano a gente só teve 7, ano passado a gente teve 21. O fígado não sofreu um impacto tão grande, né? Mas, assim, se tivéssemos tido mais doações, a probabilidade, né, dos nossos pacientes que estão na fila de receber um fígado teria sido maior. Ah, Maria, mas é só 24 fígado. Mas, às vezes, o paciente ele não consegue nem chegar até a fila.
né? Então, a gente tem que lembrar disso, que é um paciente muito grave. Então, o paciente do fígado, e do coração e do pulmão são pacientes muito graves, que às vezes não conseguem nem chegar até a fila e vão a óbito. E quando estão na fila, muitas vezes estão priorizados, e se não receber um órgão num tempo muito curto, eles vão a óbito, tá? Coração, nós tivemos 6 esse ano e 10 o ano passado. E aí trouxe também aqui de medula óssea para vocês, 46 o ano passado e 15 esse ano. Lembrando que aqui no Espírito Santo a gente faz somente o transplante de medula autólogo, tá? E o aparentado que começou o ano passado, mas que ainda está bem tímido. Então, assim, analisando o Brasil como um todo, né, nós tivemos uma queda no número de transplantes a nível nacional, em que todos os estados estão muito preocupados com a retomada, né, das atividades, das ações, de divulgar mesmo a importância da doação, porque a gente precisa, né, garantir que esses pacientes que estão na fila, eles tenham uma nova oportunidade de vida. E nós temos doadores, né, então a gente precisa desmistificar para que a gente possa melhorar os nossos processos e dar oportunidade a essas pessoas que tanto aguardam. Aqui no Espírito Santo, né, quando a gente fala lá de 56% de recusa, quais são as principais causas? A dúvida quanto ao diagnóstico de morte cefálica é uma, o desconhecimento da vontade do doador é a segunda, né? O desconhecimento da família sobre todo o processo também é muito debatido nesse momento, né, que a gente observa, e motivações religiosas e alguns outros mitos, e o desejo do corpo íntegro para o sepultamento. Então, essas são as principais causas de recusa familiar aqui no estado do Espírito Santo, tá? E a gente vai debater um pouquinho sobre elas agora. Então, gente, para poder mudar esse cenário, né, que eu apresentei para vocês, de recusa, de queda do número de transplantes, nós precisamos derrubar tabus, né? A gente precisa dialogar enquanto a gente está vivo, né, para ver qual é a vontade, né, que nós temos, né? Porque se eu sou um doador, falo para a minha família ela não atende o meu desejo, porque naquela hora ela está com raiva, ela não entendeu, tem os processos do luto, e a gente entende isso, né, que a gente não está preparado, às vezes, para ter aquela conversa com a equipe do hospital, eu estou atordoado, então a família ela não quer decidir nada naquela hora, ela não quer conversar. Então, por isso, a gente precisa derrubar os tabus, para que, se isso acontecer, a gente tenha segurança. E aí eu trouxe rapidinho aqui verdades e mitos para a gente poder discutir, e aí a gente pensar melhor, né, sobre tudo isso que eu falei para vocês. Minha religião, ela permite a doação? Vocês já pararam para pensar nisso? A doação, gente, ela é apoiada como um ato de caridade, tá? Não se opõe à doação de órgãos, a maioria das igrejas não se opõe à doação de órgãos e tecidos, né? Pois elas acreditam que essa é uma decisão individual a ser tomada junto com a família, né? E aí, quando a gente fala nisso, todo mundo fala, mas o testemunho de Jeová, ele não é doador, tá? A doação, ela, para testemunha de Jeová, ela é uma questão de consciência individual, com uma condição, né, de que os órgãos e tecidos tenham todo o sangue completamente drenado. Então, quando eu encaminho esse corpo, né, para a sala cirúrgica, é feito o procedimento cirúrgico, todo o nosso sangue, ele é retirado do nosso corpo, né, e ele é substituído por um líquido de preservação. Então, os órgãos, eles são preservados por um líquido, né? Então, não vai nenhuma gota de sangue, né, do doador para o receptor, tá? E aí, eu posso doar para quem eu quiser? Eu quero doar para fulano. Posso. Só vou doar os órgãos do meu filho, por exemplo, se for para Joãozinho. Senão, eu não quero. O que vocês acham? Depende, tá? Na doação em vida, se estiver atendendo a legislação vigente, eu posso, né, dizer para quem eu quero doar. Então, eu quero doar para minha melhor amiga, porque ela está precisando de um rim, ela está na fila de diálise, ela está na diálise há muito tempo, na fila de transplante há muito tempo, somos compatíveis geneticamente, então eu posso decidir
em vida, né, viva, para quem eu quero doar. No pós-morte, nem a família, nem o receptor pode escolher como é que esses órgãos vão chegar. Ah, eu quero um coração de um doador que tenha o olho azul, 1,90 m. Ah, não, eu quero o meu fígado, eu quero de uma pessoa que pese no mínimo aí 30 quilos, que nunca tenha feito uso de bebida alcoólica, né? Não, gente, a gente não tem o poder, né, de dizer nem para o receptor, né, e nem para a família, quem é que vai receber esses órgãos e qual é a condição clínica, qual é a condição financeira, qual é a condição social, nem do doador e nem do receptor. Então, essas informações, elas são garantidas, são sigilosas, né, e garantidas pela lei. Elas estão aí descritas no decreto 91/75. Tá? Então, a doação, ela é um ato altruísta, ela é um ato de amor, onde a família vai autorizar a doação e os órgãos vão ser analisados, né, esse paciente ele vai ser analisado, avaliado, os órgãos vão ser captados e vão ser encaminhados para os receptores que estão na lista do cadastro técnico único, certo? A distribuição ela vai obedecer à fila de espera, né, que está sob a gestão da Central Estadual de Transplantes. Para onde vão esses órgãos? Né? Então, mais ou menos, já dei uma definição para vocês aqui. O receptor, né, que é quem vai receber o órgão, ele é selecionado pelo sistema eletrônico, pela equipe da SET. Eu ponho todas as informações do doador num sistema informatizado, que vai cruzar os dados para que eu tenha aí, para que eu possa saber, através de um ranking, quem é que vai receber aquele órgão, tá? Então, só pode receber órgãos e tecidos, né? Os pacientes devidamente cadastrados na lista única, né? Pelas equipes de transplantes, avaliados. Então, somente essas pessoas é que pode receber. Eu tenho critérios, né, para esses receptores, então, a data da inclusão do paciente, a compatibilidade ABO, né, que no caso do fígado, a compatibilidade HLA, no caso do rim, do pulmão, compatibilidade física, peso e altura, aqui, coração, fígado também, urgências e prioridades, né, para todos os órgãos, a data do diagnóstico da diálise e a gravidade. Então, cada órgão ele segue critérios muito rígidos de inclusão desse paciente, tá? Então, por isso que a gente fala que é um cadastro técnico único para cada órgão, né? E aí a gente vai avaliar e colocar no sistema tudo que é pedido, ele vai receber pontuações e essa pontuação é que vai definir qual é a posição dele na fila, tá? Então, é tudo feito por um sistema eletrônico. Quais os órgãos podem ser doados em vida? Então, em vida, o que eu posso doar? Eu posso doar parte do meu pulmão, parte do meu fígado, um dos meus rins, medula óssea, tá? Então, esses aqui são órgãos que podem ser doados em vida. E no pós-morte, quais são os órgãos que eu posso doar? Então, eu posso doar os pulmões, fígado, rim, intestino, tendões, pâncreas, córnea, coração, válvulas cardíacas, osso, pele. Então, assim, né, dependendo da condição clínica do doador, ele pode salvar através dos órgãos sólidos, que a gente chama, até 8 pessoas. E quando a gente doa tecido, osso, pele, válvula cardíaca, a gente pode salvar aí muitas pessoas, né? Então, infinitas pessoas a gente pode estar salvando com um doador só. Então, quando eu tenho um processo de doação, né, que a família diz sim, que o paciente já foi para o centro cirúrgico e que já iniciou a cirurgia de captação, a gente tem que correr contra o tempo, porque cada órgão tem um tempo entre a retirada do doador e o transplante no receptor. Então, a gente tem coração e pulmão como os órgãos mais sensíveis, que é 4 horas, de 4 a 6 horas no máximo, né? Coração é 4 horas entre a cirurgia de retirada, quando a gente faz lá, que a gente tira
que a gente põe isquemia fria, que a gente chama, né, entre a isquemia fria e o transplante completo no receptor. Então, a gente tem 4 horas para poder realizar tudo isso. Pulmão também de 4 a 6 horas, fígado 12 horas, o rim 30 horas, né? Córneas, a gente tira, geralmente é feita a captação das córneas, a enucleação, né? E aí a córnea, ela tem um tempo maior, que é de 7 a 14 dias, osso até 5 anos, o armazenamento dele, e a pele até 2 anos. Mas a gente faz uma corrida contra o tempo para os órgãos vitais, né? Que é coração, pulmão, fígado e rim, tá? O corpo fica deformado. Então, lembra que uma das causas da não doação é porque a família quer o corpo íntegro para o sepultamento, ela não quer, ela acha que vai ficar deformado o corpo do seu parente, né? Então, nós temos aí a cirurgia, né? Aqui é a cirurgia captando os órgãos, né? Onde é feita aí a esternotomia, né? E é retirado, né? Que é, no caso, a retirada do coração. E depois que foi retirado todos os órgãos que a gente vai usar, então assim, a gente só tira do paciente o órgão que vai ser transplantado. Então, se aquele paciente só vai ter o transplante de fígado e rim, é retirado somente fígado e rim, não é tirado mais nenhuma peça do paciente, tá? Então, essa é a reconstituição daquele paciente, né, desculpa, né? Então, desse paciente aqui, ó, então, tirou todos os órgãos né, que foram autorizados e aí o corpo fica dessa forma. Aqui, no caso, foi a retirada de osso, então é feito, né, a cirurgia e é colocado prótese de madeira para poder ficar o mais próximo, né, da normalidade possível. E aqui no caso da córnea, ó, foi retirada a córnea, foi colocada uma prótese e né, e o doador ele vai para o sepultamento com sua fisionomia preservada para que não haja nenhum impacto durante o velório. Então, a gente reconstrói o corpo condignamente, tá? E isso está determinado em legislação, como é que o corpo deve ser entregue para a família. Uma pessoa vem a falecer e é impossível ser identificada. Seus órgãos podem ser captados? Porque tinha um mito de que as pessoas chegavam no hospital, não sabia quem era, e aí ela, né, quando a família chegava, todos os órgãos da pessoa tinham sido captados. Isso acontece? Não, tá? Por quê? Para que eu tenha a captação dos órgãos, as pessoas sem identificação, indigentes e menores de 18 anos, sem autorização dos responsáveis, não podem ser doadores. Então, se eu não sei quem é a família daquele paciente, se eu não tenho autorização da família, eu não posso mexer no corpo dessa pessoa. Então, o diagnóstico ele pode ser realizado pela equipe médica, ele vai ser concluído. Se a família não for encontrada, o corpo vai ser encaminhado para o DML para que, né, após a família sentiu falta do seu parente, não achou no hospital, ela pode encontrá-lo no DML, mas com todos os órgãos, com tudo certinho, a gente não pode mexer em corpo sem autorização familiar, certo? E no caso de menores de 18 anos, a doação só pode acontecer com autorização do pai e da mãe. O pai morreu, tem que ter o atestado de óbito. O pai está lá no fim do mundo. Então, a gente vai até o juiz, explica para o juiz a condição, a mãe vai conosco, a gente, né, mostra todo o processo, explica para ele que a gente não conseguiu achar o pai, e se o juiz aceitar a doação junto com a mãe, aí ele é quem vai assinar junto com a mãe a doação, tá? Ou com a mãe ou com o pai, tá? Quando a gente não tem os dois, quem vai decidir junto com o responsável vai ser o juiz. Qual o tratamento para reverter a morte cefálica? Então, quando a gente está lá na entrevista, a família, não, mas eu acho que ele vai acordar lá na hora do velório, e se tirar o órgão dele, ele não vai levantar mais, tem que ter alguma forma de fazer um tratamento para reverter a morte cefálica.
Que tratamento é esse, gente? Não existe tratamento para morte cefálica. A morte encefálica significa a morte da pessoa. É a interrupção definitiva de todas as atividades cerebrais. Constatação irremediável e irreversível da lesão nervosa. Significa, pessoal, morte clínica, legal e social. Se a família não doar os órgãos, né, o corpo vai ser encaminhado para o necrotério para poder dar seguimento ao sepultamento, ok? O suporte ventilatório só pode ser desligado com autorização dos familiares. O que acontece? Às vezes a família chega no hospital, né, a equipe deu o diagnóstico, ela acompanhou todo o processo, porque quando a gente abre o protocolo, a família está durante todo o processo conosco, e aí a família vou deixar meu parente lá porque a equipe não pode desligar, né, os aparelhos se eu ficar enrolando, né? Então, como é que isso é feito? Depois que a gente realiza a entrevista familiar, que a família entende o diagnóstico, né, que a equipe mostra para a família, né, que tudo que podia ser feito foi feito, que o diagnóstico de morte cefálica foi concluído. Eu quero só lembrar aqui para vocês, fazer um parênteses. A hora do óbito é a hora do último exame que foi realizado nesse paciente. Então, lembra que eu falei que são 2 exames clínicos, o teste de apneia e o exame complementar? Então, a hora do óbito vai ser a hora do último desses 4 momentos que foi realizado todo o protocolo, tá? Então, às vezes, lá na DO, vocês vão ver que o horário do óbito foi às 9 horas da noite, né? E aí a gente só consegue falar com a família de manhã. Então, a gente já tem que avisar para a família que a data do óbito foi às 21 horas, que foi quando a gente realizou o último exame. Então, a DO desse paciente vai vir às 21 horas, correto? E se a família ela não consentir a doação, a resolução 1826, né, de 2007, ela dispõe sobre a legalidade e o caráter ético da suspensão dos procedimentos de suporte terapêutico quando determinada a morte encefálica de indivíduo não doador. Tá? Então, a equipe informa para a família ela não quer doar, não tem problema, então a equipe médica vai proceder à retirada do suporte terapêutico, né, e encaminhar o corpo para o DML ou, né, para o necrotério, para que ele possa ser sepultado, tá? No caso do DML, a gente encaminha quando é por morte violenta, né? Então, geralmente a gente encaminha para o DML para que eles possam tá avaliando aí, tá? Já é regra, né? Próxima perguntinha, já está acabando. Os custos da doação devem ser pagos pela família do doador? Então, muitas famílias ficam com medo de que vai ter que pagar alguma coisa. Eu vou ter que pagar, eu não tenho dinheiro, até a equipe vir tirar os órgãos, eu não tenho dinheiro para poder manter o meu parente na UTI. O doador e sua família, né, não terão custo algum com a doação dos órgãos, nem o doador vivo, nem o doador falecido, né, a família do doador falecido, tá? Assim como não terão nenhum ganho financeiro também. Lembrando que a doação ela é um ato de amor e solidariedade com o próximo, né? Então, ninguém se beneficia financeiramente no processo de doação. Idosos podem ser doadores de órgãos, apesar do avanço da idade? O que, gente, vai determinar a possibilidade da doação é a condição clínica que os órgãos se encontram, tá? A avaliação dos órgãos ela é realizada pela equipe médica do hospital, junto com os médicos da central de transplantes e junto com a equipe de transplante. Então, a gente precisa avaliar as condições clínicas desse doador, para que aí a gente veja quais são os órgãos que estão, né, aptos a serem captados e transplantados. A gente sabe que hoje tem pessoas com 65, 68, 70 anos que estão aí com TGO, TGP ótimo, né, a creatinina perfeita. Então, depende muito, né, da condição clínica desse doador, tá certo?
E aí, gente, sem doação, né, não há transplante, tá? O transplante ele é o único procedimento médico que depende da generosidade de um conhecido, ainda que haja tecnologia melhor disponível, se eu não tiver, né, a generosidade de uma família que diante de um momento tão difícil, de uma dor tão grande, se ela não falar sim para a doação, eu não vou conseguir realizar o transplante. Então, lembra que eu perguntei sobre, né, a questão da morte, se a gente já conversou sobre isso? Eu queria que vocês pensassem, né, depois de tudo isso que eu falei com vocês aqui nessa tarde, de quantas vidas cabem em um sim. Né? A gente fala sim para tantas coisas, né? Vamos falar sim para a vida, porque eu acredito que a partir do momento da nossa morte, se partes do nosso corpo puderem continuar aqui, alegrando outras famílias, isso é muito bom. Né? A gente vai continuar, de uma certa forma, alegrando outras famílias, ajudando outras pessoas. Então, dizer sim para a doação é dizer sim para a vida. Eu vou continuar dando vida para outras pessoas. Então, uma pessoa pode salvar até 8 famílias. Eu não falo pessoas, eu falo famílias, né? Porque a gente tem um impacto muito grande. Então, aqui estão as referências, né, da aula que eu trouxe para vocês. Gostaria de agradecer a presença, né, de vocês aqui na sala. E espalhem amor, né? Um coração solidário, ele salva vidas.